No panorama religioso da humanidade, o judaísmo figura como a mais antiga religião monoteísta. Proclama que existe apenas um Deus, que é ao mesmo tempo o Deus particular do povo de Israel e também o Deus de todo o universo. Essa ideia de um único e exclusivo Deus foi posteriormente adotada e propagada pelo cristianismo e pelo islamismo, cada um dos quais infletindo de maneira ligeiramente distinta a concepção original. Quando lemos as Bíblias judaica e cristã ou Alcorão, temos a impressão de que esse Deus sempre foi único desde o princípio, afinal, ele é o Criador do céu e da terra. No entanto, ao olharmos mais de perto, encontramos textos na Bíblia que admitem a existência de outros deuses. Por exemplo, na história do conflito entre um homem chamado Jefté, líder militar de uma das tribos de Israel, e Seom, rei de um dos vizinhos orientais de Israel, relatada no livro dos Juízes. Jefté recorre a um argumento teológico para resolver uma disputa territorial. Não possuis aquilo que Quemos, teu Deus, te deu por herança, e não haveremos nós de possuir o que Yahweh, nosso Deus, nos deu por herança? Aqui, o Deus de Jefté é considerado a divindade tutelar de uma tribo ou povo, da mesma forma que Quemos é o Deus tutelar de Seom. Se continuarmos lendo a Bíblia hebraica, descobriremos outros textos curiosos. O público para o qual o livro do Deuteronômio foi originalmente escrito e ao qual se dirige é frequentemente exortado a não seguir outros deuses, mas em nenhum momento se afirma que esses deuses não existam ou que não sejam reais. Assim, a própria Bíblia conserva traços do fato de que havia uma pluralidade de deuses no Levante, e portanto também em Israel, e que o Deus de Israel, cujo nome era pronunciado Yahweh ou Yahu, questão que será discutida no capítulo 1, estava longe de ser o único Deus cultuado pelos israelitas. A narrativa bíblica, porém, guarda outras surpresas. Quando Yahweh se revela a Moisés no Egito, aparece como um Deus até então desconhecido. Afinal, ele mesmo diz a Moisés que é a primeira vez que se manifesta sob seu verdadeiro nome. Seria isso um vestígio do fato histórico de que esse Deus nem sempre foi o Deus de Israel? Por que, afinal, ele se revela no Egito ou no deserto? Teria ele alguma ligação especial com esses lugares? E, em caso afirmativo, qual seria essa ligação? Sobre todos esses pontos, as informações fornecidas pela Bíblia devem ser suplementadas por outras fontes, descobertas arqueológicas, inscrições, documentos iconográficos, crônicas egípcias, assírias e babilônicas, entre outras. O exame dessa documentação nos permite reconstruir o percurso de um Deus que provavelmente teve origem em algum ponto do sul, entre o Negueb e o Egito. Originalmente, ele era um deus do deserto, da guerra e das tempestades, mas gradualmente, por meio de uma série de pequenos passos, tornou-se o Deus de Israel e de Jerusalém. Por fim, após uma grande catástrofe, a destruição de Jerusalém e de Judá, ele se estabeleceu como Deus único, Criador do céu e da terra, invisível e transcendente, que ainda assim proclamava de forma veemente sua relação especial com o judaísmo. Como um Deus, entre outros, tornou-se Deus, esse é o enigma fundamental e teologicamente decisivo que este livro tenta esclarecer. Apesar do que certos teólogos ainda insistem em afirmar, hoje não há mais dúvida de que o Deus da Bíblia nem sempre foi único, o Deus único e absoluto. Nossa investigação buscará determinar as origens e as transformações sucessivas do Deus de Israel. É certo que os resultados dessa investigação não poderão ser mais do que hipotéticos, pois dispomos apenas de um punhado de evidências indiretas nos próprios textos bíblicos. Confiar exclusivamente nessas evidências pode constituir uma armadilha da qual devemos nos precaver, porque os autores dos diversos livros da Bíblia não são, evidentemente, testemunhas imparciais. Pelo contrário, demonstram grande empenho em impor aos leitores sua visão da história e do Deus de Israel. A Bíblia, portanto, deve ser analisada historicamente sem preconceitos, como qualquer outro documento da antiguidade. Além disso, os resultados de nossa análise dos textos bíblicos devem ser confrontados com os dados arqueológicos, epigráficos e iconográficos. Essa é a única maneira de traçar a trajetória de um deus do deserto que, originalmente venerado por grupos de nômades, acabou por tornar-se o deus de nome impronunciável da Bíblia hebraica. Esta investigação também romperá com um tabu que tem dominado os estudos bíblicos recentes. Desde a década de 1970, pelo menos na Europa, os textos do Pentateuco,
alguns dos quais tradicionalmente considerados extremamente antigos, datando do início do primeiro milênio, passaram a ser atribuídos a períodos muito mais recentes. Por esse motivo, surgiu um ceticismo perfeitamente compreensível e saudável quanto ao valor histórico desses textos. Eles passaram a ser vistos como construções teológicas ou ideológicas, em vez de registros históricos. Muitas partes do Pentateuco pressupõem a aniquilação do reino de Judá, a destruição do Templo de Jerusalém e o exílio babilônico em 587. E isso tem sido frequentemente considerado um bom motivo para rejeitar o uso desses textos na tentativa de reconstruir as origens de Israel e de seu Deus. No entanto, adotar essa postura é ignorar que as narrativas do Pentateuco não são invenções nascidas simplesmente das mentes de intelectuais sentados em cadeiras confortáveis. A literatura bíblica é uma literatura de tradição. Aqueles que colocaram por escrito esses relatos tradicionais os receberam de outros e tinham plena liberdade para transformá-los, interpretá-los ou reescrevê-los, modificando versões anteriores, às vezes de forma bastante drástica. Na maioria dos casos, contudo, o processo de revisão operava sobre certos núcleos arcaicos de fatos, que talvez só tenham recebido sua formulação definitiva em um estágio relativamente tardio, mas que ainda preservam traços de memória de acontecimentos do passado distante. Os livros da Bíblia hebraica não carregam a assinatura de autores específicos. O anonimato e a ausência de qualquer assinatura nos próprios textos confirmam isso. O autor desaparece por trás do texto que transmite, revisa e edita. Em outras palavras, embora seja provavelmente impossível considerar as narrativas bíblicas como fontes objetivas, elas podem, no entanto, ocultar referências a fatos históricos que o historiador pode, em certa medida, ser capaz de reconstruir. Para isso, é necessário submeter os textos a uma análise crítica, de modo a extrair os fatos da camada de mitologia e ideologia que os envolve. Parece-me, então, perfeitamente legítimo retomar a antiga tradição de interpretação histórica da Bíblia. Tradição essa que ainda era amplamente cultivada no início do século XX, sempre que se tratava das origens do Deus de Israel, mas que tem sido relativamente negligenciada desde os anos 1970. Hoje, contudo, temos melhores mapas para nos orientar nessa busca, graças ao grande número de descobertas arqueológicas que enriqueceram enormemente nosso conhecimento epigráfico e iconográfico. Quando falamos, portanto, da invenção de Deus, não devemos imaginar que um grupo de beduínos, um certo dia, tenha se reunido ao redor de um oásis para criar um Deus para si, nem que alguns escribas, muito tempo depois, tenham inventado Yahweh do nada, por assim dizer, como seu Deus tutelar. Em vez disso, essa invenção deve ser entendida como uma construção progressiva que emergiu de uma tradição específica. Pense nessa tradição como uma série de camadas sedimentares depositadas gradualmente ao longo do tempo, que às vezes são perturbadas por eventos históricos que desorganizam a sequência ordenada dessas camadas, permitindo o surgimento de algo novo e inesperado. Se tentarmos, então, compreender como se desenvolveu o discurso sobre esse Deus e como ele acabou se tornando o Deus único, poderemos observar uma espécie de invenção coletiva, um processo no qual essa concepção foi sendo continuamente revisada à luz de contextos sociais e históricos específicos e em constante mudança. Antes de começarmos nossa investigação com a discussão do mistério do nome impronunciável do Deus de Israel, apresentemos brevemente a estrutura e o conteúdo da Bíblia hebraica, bem como a forma pela qual ela é assimilada, de maneiras distintas, pelos cristãos como o Antigo Testamento. A Bíblia hebraica é composta por três grandes partes: a Torá, ou Pentateuco, palavra grega para essa coleção de 5 livros, os profetas, Neviim em hebraico, e os escritos. Podemos distinguir 2 grandes blocos na Torá. O primeiro bloco, o livro do Gênesis, aborda a questão das origens. Nesta parte, Deus cria o mundo e os seres humanos, mas é também a origem da violência e da diversidade de línguas e culturas. Em seguida, temos as histórias dos patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó e seu filho José. Essas figuras são os ancestrais de Israel, mas não apenas de Israel. Abraão e Isaac são também os patriarcas da maioria dos vizinhos de Israel. A segunda grande parte do Pentateuco narra a história de Moisés, a libertação de Israel de sua servidão no Egito e sua peregrinação pelo deserto em direção à Terra Prometida. Essa segunda parte começa com o nascimento de Moisés e termina com sua morte.
Ela abrange os 4 livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés possui um status especial que é enfatizado desde o início da narrativa. Ele é o homem que recebe por 2 vezes revelações divinas, inclusive sobre o nome do Deus que o chama e o significado desse nome. As histórias dos patriarcas e a de Moisés e do êxodo do Egito oferecem ao leitor 2 modelos distintos de identidade judaica. Segundo a narrativa do Gênesis, a identidade judaica é transmitida pela descendência biológica. Judeus são aqueles que descendem de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso, esses textos são repletos de genealogias. Já na história de Moisés, observa-se o desaparecimento das genealogias. A identidade do povo de Yahweh se constitui não por uma origem comum, mas por sua adesão à aliança entre Deus e Israel, da qual Moisés é o mediador. Essa aliança é firmada após a libertação da escravidão no Egito e é fundamentada em estipulações divinas. Os termos dessa aliança encontram-se nos diversos códigos legais que aparecem ao longo das narrativas da peregrinação dos hebreus pelo deserto. A diferença entre o Gênesis e os livros seguintes também se evidencia na forma como a divindade é apresentada. Na primeira parte do Gênesis, vários textos retratam uma divindade universal, criadora do mundo, que mais tarde, na história de José, também aparece como o Deus dos hebreus e dos egípcios. Nas narrativas dos patriarcas, por outro lado, o Deus que aparece parece frequentemente ser o Deus de um clã, chamado o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas também o Deus de Ismael, de Esaú e de seus descendentes. Na história de Moisés e da aliança no Monte Sinai, encontramos um Deus guerreiro que se manifesta por meio de tempestades, fogo e trovões, e que firma um contrato com seu povo, prometendo ajudá-lo a conquistar uma terra. A conquista efetiva da terra prometida, sob a égide desse Deus violento, é narrada no livro de Josué. Quando Yahweh comissiona Moisés no livro do Êxodo, promete-lhe que conduzirá o povo a uma terra onde mana leite e mel. No entanto, ao final do Pentateuco, Moisés morre fora da terra prometida. O Pentateuco assim termina com a não realização da promessa. A segunda parte da Bíblia hebraica, chamada Os Profetas, retoma o fio narrativo e relata, nos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, a história de Israel, começando com a conquista militar da terra sob o comando de Josué, chefe de guerra designado por Deus. Passando após um período de líderes carismáticos, relatado no livro dos Juízes, para o estabelecimento do reino unificado sob Saul, Davi e Salomão, e concluindo com a queda do reino de Judá e a destruição de Jerusalém em 587, relatadas nos livros de Samuel e Reis. Esses livros, que terminam com a destruição súbita e completa do reino de Judá e de todas as suas instituições políticas, são seguidos pela coletânea dos livros proféticos, no sentido estrito do termo. Esses textos têm como objetivo permitir ao leitor compreender melhor as razões da catástrofe, que, segundo os profetas, aconteceu porque o povo e seus líderes rejeitaram as exigências divinas de justiça na terra e de culto exclusivo a Deus. Assim, é o próprio Deus de Israel o responsável pelas derrotas militares de seu povo, a quem impõe sanções, do mesmo modo como as impõe a seus líderes quando eles não obedecem a seus mandamentos. Ao mesmo tempo, esses livros contêm promessas de renovação, ora da restauração do reino davídico, ora de uma salvação mais geral, ainda que indefinida. Os escritos, que formam a terceira parte da Bíblia hebraica, constituem uma coletânea de livros em uma variedade de gêneros literários, especialmente textos que refletem sobre a condição humana e sobre a relação, muitas vezes difícil, do ser humano com Deus. O livro dos Salmos, que aparece em primeiro lugar na coleção, na maioria dos manuscritos da Bíblia hebraica, contém hinos de louvor, mas também o que são essencialmente lamentos individuais e coletivos, como os do livro chamado Lamentações, que recorda e lamenta a destruição de Jerusalém. O Cântico dos Cânticos, uma coleção de poemas eróticos, também tem seu lugar nesta terceira parte da Bíblia. 2 livros adicionais têm mulheres como protagonistas. O livro de Ruth conta a história de uma mulher estrangeira da terra de Moabe que se casa com um dos antepassados do rei Davi. O livro de Esther narra como uma jovem judia interveio com sucesso junto ao rei persa para salvar seu tio e seu povo de falsas acusações. O livro de Jó relata como um rico proprietário rural se revolta contra um Deus que considera incompreensível e chega à conclusão de que a doutrina da retribuição, presente em algumas passagens do livro de Provérbios, o homem mau será punido,
o justo, porém, terá uma vida feliz, não tem, de fato, valor como descrição do que realmente acontece em nosso mundo. O Eclesiastes, o primeiro filósofo judeu, chega à mesma conclusão. Ele insiste que Deus é inacessível ao ser humano e exorta o homem a reconhecer e aceitar seus próprios limites. Entre os escritos também está o livro de Daniel, que apresenta uma visão do juízo final do mundo por Deus ao fim dos tempos. Os livros das crônicas propõem uma nova versão da história da monarquia já relatada nos livros de Samuel e Reis. Essa narrativa continua nos livros de Esdras e Neemias, que contam a história do retorno dos exilados durante o período persa e a promulgação da lei de Deus em Jerusalém. Em muitos manuscritos, essa ordem cronológica é alterada e os livros das crônicas são colocados no final. Assim, a Bíblia hebraica termina com o apelo do rei persa a todos os exilados da Judéia para que retornem a Jerusalém e construam a Nova Jerusalém. Costuma-se dizer que a Bíblia é por si só uma biblioteca, pois a palavra Bíblia deriva de fato do plural grego bíblia, ou seja, livros. O processo original, no qual os textos foram escritos, redigidos e revisados, e a coleta dos diferentes livros em 3 partes, constitui um processo que se estende por mais de 500 anos. Os diversos textos bíblicos surgiram à luz em contextos históricos distintos. Cada texto ou revisão de um texto busca responder ao seu próprio contexto, ao mesmo tempo em que preserva a memória de tradições mais antigas. Não é possível aqui entrar na questão extremamente complexa da datação de cada um dos componentes da Bíblia. Basta dizer que, em consonância com a maioria dos estudiosos europeus, já não consideramos mais aceitável a teoria documental, que explicava a gênese do Pentateuco como a integração sucessiva de 4 documentos paralelos, sendo o mais antigo datado da do rei Salomão e o mais recente do período persa. Essa visão, infelizmente, ainda é comum, sobretudo em obras voltadas ao público não especializado. O modelo que adotamos para a formação do Pentateuco preserva da antiga teoria documental a data da primeira versão do Deuteronômio, por volta de 620, bem como a suposição de que existia uma narrativa sacerdotal e textos rituais. É possível que as tradições mais antigas do Pentateuco, sobre Jacó, Moisés e, posteriormente, Abraão, tenham sido registradas por escrito em algum momento por volta do século VIII. Convém lembrar que nenhum livro, ou, mais precisamente, nenhum rolo, da Bíblia foi formulado de uma só vez de maneira definitiva. Papiro e pergaminho não são materiais duráveis, e os rolos ou folhas só podiam ser lidos com facilidade por um tempo limitado. Por isso, seu conteúdo precisava ser recopiado a cada poucas décadas em novos rolos ou folhas. A cada vez que se fazia essa cópia, era possível acrescentar ou suprimir material, ou introduzir modificações no texto. O rolo contendo o Deuteronômio, por exemplo, passou por inúmeras edições entre o final do século VII e o século V. Os livros proféticos também possuem uma história de redação complexa, e muitos dos textos que hoje encontramos neles não provêm do profeta histórico em questão, mas de redatores mais recentes. Eles só receberam sua forma atual no período helenístico. A mesma observação se aplica aos Salmos e a outros textos. Esta investigação levará em conta os estudos recentes sobre a datação e a formação das diferentes partes dos textos bíblicos, sem entrar nos detalhes técnicos desse debate. No entanto, o leitor encontrará nesta obra todas as informações necessárias para compreender como esses textos foram usados para reconstruir as diferentes situações históricas que exerceram tamanha influência na trajetória do Deus Yahweh. Para facilitar a compreensão do que se segue, talvez seja útil oferecer ao leitor algumas explicações sobre os termos que serão utilizados e também esboçar os principais acontecimentos da história do Levante, do final do segundo milênio até a Era Helenística.